Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e agora falamos de extremos de funções de duas variáveis, pontos críticos, máximos e mínimos. Então vamos usar as derivadas de uma função de várias variáveis para achar valor máximo e mínimo, pelos extremos, destas funções em regiões do plano, de maneira muito semelhante ao que se faz com funções de uma variável. Okay? Lembrem que para funções de uma variável nós precisávamos de achar os pontos críticos no interior do intervalo e achar os valores no extremo do intervalo. Okay? Então, neste caso, é um exemplo em que o máximo e o mínimo da função neste intervalo, de fato, estão nos extremos. E temos aqui um mínimo local e um máximo local no interior. Os máximos e mínimos locais são detectados pelos pontos críticos da função, que são os pontos onde a derivada é zero. Isto para funções de uma variável. Para funções de duas variáveis, a estrutura das ideias é muito semelhante, é o mesmo tipo de ideia, mas é tecnicamente mais complicado calcular os pontos críticos e mais difícil determinar os valores máximos e mínimos numa região. Okay? Tem umas complicações técnicas adicionais que nós vamos lidar com elas. O mínimo local é a mesma definição que nós tínhamos para uma função de uma variável, só que agora temos um espaço, um domínio um pouco maior, mas é a mesma ideia. Uma função, dada uma função f de x, y, dizemos que um ponto x0, y0 é de mínimo local se existe um disco em torno do x0, y0, onde o valor da função nesse disquinho é maior ou igual que o valor da função no ponto x0, y0, para todos os pontos do disco. Isto é o aspecto do gráfico de uma função perto de um mínimo local. E no máximo local, de fato é invertido, claro, né? Dizemos que um ponto é de máximo local, um ponto x0, y0, se existe um disco centrado em x0, y0, onde f de xy é menor ou igual que o valor da f em x0, y0 para todos os xy no disco. Aqui o aspecto do gráfico perto de um ponto de máximo local. Estas definições implicam, em particular, que os pontos de máximo ou mínimo local sempre estão no domínio de f e, mais ainda, têm um disco em torno deles, okay, que está no domínio, ou seja, eles são pontos no interior do domínio. Um ponto de máximo ou mínimo local diz-se um extremo local. Essa é a definição dessa expressão. Dada uma região R contida no domínio de f de x, y, um ponto de máximo absoluto dessa região é um ponto x0, y0, onde f atinge o maior valor em toda a região. Ou seja, f de xy é menor ou igual que o f em x0, y0 para todo o xy na região. Portanto, aqui não nos restringimos necessariamente a um disquinho perto do ponto x0, y0, estamos olhando para toda uma certa região. Analogamente, um ponto de mínimo absoluto é um ponto x0, y0, onde f atinge o menor valor em toda a região R, ou seja, o f de xy é maior ou igual que o f em x0, y0 para todos os pontos da região que nós estamos estudando. Estes pontos, chamados de extremos absolutos, têm uma propriedade global, que ela depende da região R considerada, em lugar apenas de uma vizinhança do ponto, e podem não ser pontos de máximo nem de mínimo local. Okay? Os máximos absolutos e os mínimos absolutos podem não ser extremos locais. Okay? Exemplo, recorde aquele exemplo que eu mostrei no início da função de uma variável, em que o máximo e o mínimo absoluto estavam no bordo do intervalo, na reta. Testes para extremos locais. Tal como para funções de uma variável, há testes para achar ou conferir pontos de extremos locais. Pontos extremos locais, que envolvem derivadas. Okay? Teste da primeira derivada. Então, se x0, y0 é um extremo local e f tem derivadas parciais em x0, y0, então as derivadas parciais têm que ser nulas, ou seja, o gradiente é nulo. Os pontos no gradiente é o vetor nulo, chamam-se os pontos críticos de f. Portanto, todos os extremos locais são pontos críticos. Certo? Porquê é que isto é verdade? A justificativa do teste é exatamente a mesma que vocês provavelmente viram no curso de cálculo A para
justificar que todos os extremos locais de funções de uma variável têm que ser pontos críticos, têm que ser pontos na derivada é zero. É a mesma ideia. Se eu tiver um ponto de máximo local, né, então o f de x mais delta x, y, menos o f de x0, y0, tem que ser negativo. Para todo o x perto de zero. Okay? Portanto, se existe a derivada parcial em relação a x, eu tenho que ter esta relação. Okay? Quando temos o ΔX positivo. Porque isto aqui é negativo, né? O fx mais ΔX é menor que o x0, y0, com f em x0, y0, já que isto é o máximo local. Então, para ΔX positivo, temos esta relação. Para ΔX negativo, vamos ter o mesmo sinal no numerador, mas um sinal trocado do denominador. Então, trocamos o sinal do quociente. Então, se o limite existe, ele tem que ser zero. Né? Portanto, a derivada parcial é zero. E a mesma coisa funciona para a derivada parcial em relação a y. E para pontos de mínimo local também funciona a mesma ideia, né? Trocando os sinais respectivos. Então, né, temos um critério para dizer que, para procurar extremos locais, são os pontos críticos, onde o gradiente é zero. Mas atenção, nem todos os pontos críticos são extremos locais. Por exemplo, uma célula, né, o ponto na origem é um ponto crítico, as derivadas parciais são nulas, mas este ponto claramente não é um ponto nem de máximo nem de mínimo local. Né? Para a função x² menos y², o gradiente é 2x menos 2y, e no ponto 0, 0, na origem, né, tem um ponto crítico, porque isto aqui é o vetor nulo. Okay? E não é nem um ponto de máximo nem de mínimo local. Porquê? Bom, se eu olhar no eixo do x, o fx0 é x², portanto, o ponto 0 seria um mínimo local, mas o f0y é menos y², então o ponto 0 seria um máximo local. Então, é o mínimo local na direção do eixo de x, ou o máximo local na direção do eixo dos y, ok? E, portanto, eu não posso ter nem máximo nem mínimo local como função de duas variáveis. Okay? Então, temos aqui um ponto crítico, que não é nem máximo nem mínimo local. Nós podemos achar, então, extremos locais usando o teste. Então, se a função tem derivadas parciais definidas em todos os pontos de uma certa região onde queremos achar máximo ou mínimo, procurar extremos locais se reduz a estudar pontos críticos. Okay? Então, temos aqui um critério fácil, relativamente fácil. Mas é preciso recordarmos que cada ponto crítico pode ser máximo local, mínimo local ou nenhuma coisa nem outra. Okay? Então, precisamos de estudar um pouquinho mais. Exemplo de achar pontos críticos. Acho todos os pontos críticos desta função aqui, x² mais y², entre parênteses, tudo isto multiplicado pela exponencial de menos x² mais y². Bom, as derivadas parciais estão calculadas aqui. Ok, podem verificar. Então, o gradiente é nulo nos pontos onde isto aqui é zero. Portanto, x² mais y² igual a 1, ou y igual a 0, ou x igual a 0. Eu quero que ele seja, que eu tenha ambas as coordenadas nulas, eu tenho que ter ou o x igual a y igual a 0, ou, de fato, né, o x² mais y² igual a 1. Então, os pontos críticos são a origem, ou a circunferência de centro na origem e raio 1. Esses são os pontos críticos desta função. Né? Tem um monte de pontos críticos. Tem a origem e tem todos os pontos de uma circunferência. Outro exemplo, imaginemos que eu quero achar um mínimo de distância. Determina a distância do ponto 1, 2, 0 ao cone z² igual a x² mais y². Nós precisamos achar o ponto do cone à menor distância do ponto dado. Okay? Então, a distância de 1, 2, 0 a um ponto x, y, z é dada por esta expressão. Então, um ponto do cone satisfaz z² igual a x² mais y². Logo, a função que nós queremos minimizar é esta aqui. Eu substituo o z² por x² mais y². Então, eu quero achar o mínimo disto aqui. Mas a raiz² é uma função monótona, crescente. Certo? Portanto, podemos, e é mais cómodo, minimizar o quadrado da distância. Então, em vez de eu olhar a raiz² da função e calcular derivadas parciais disto, etc., vamos olhar só a função que está dentro. Que é muito mais fácil de estimar, muito mais fácil calcular derivadas parciais e não perdemos nada, ok? Nós podemos, porque se eu determinar o máximo ou o mínimo
da função aqui que está dentro da raiz quadrada, esse valor também é máximo ou mínimo da raiz quadrada, porque a raiz quadrada é uma função monótona crescente. Ok? Então achamos os pontos críticos da função que estava dentro da raiz quadrada. O gradiente é este aqui, 4x menos 2, 4x menos 4, então tem um ponto crítico. Ponto meio, 1. Ok? E só tem esse ponto crítico. Se este for realmente um ponto de mínimo absoluto, né? Então a distância de 1, 2, 0 ao cone é dada pelo valor da f neste ponto. Aqui, né? Que seria um ponto de mínimo da função. E de fato é a raiz. Nós queremos a distância, nós trabalhamos com o quadrado da distância, então queremos a raiz do valor de f ali. Calculando dá raiz de 5 sobre 2. Okay? Então, a partir daqui nós percebemos que nós precisamos de saber como testar se um dado ponto crítico é máximo ou mínimo local e decidir se ele é máximo ou mínimo absoluto. Precisamos de saber como fazer algo com isso, né? Tá? Esse vai ser o próximo passo aqui do curso. Outro exemplo, minimizar a área com uma certa restrição. Imaginem este problema. Uma caixa retangular deve conter 256 cm3 de água. Calcule as dimensões da caixa de maneira que sua área, a área do fundo e dos 4 lados, seja a menor possível. Então eu quero minimizar a área da caixa para conter um certo volume fixado, 256 cm3. Então, se x e y são os comprimentos dos lados da caixa e a altura é h, então o volume é xyh igual a 256. Então esta é uma condição, né? O volume é 256. Ou seja, h é 256 sobre xy. Há dois lados com área xh, que é 256 sobre y. E há um outro lado com área y, há dois outros lados com área yh, que é 256 sobre x. E a base tem área xy. Logo, a área que nós queremos minimizar é a soma de xy com o dobro de xh mais o dobro de yh. Okay? É a área da base mais a área dos lados. Então, f de xy, a função que nós queremos minimizar é xy mais 512 sobre x mais 512 sobre y. Certo? O que eu fiz aqui foi reduzir este problema a calcular o máximo, neste caso o mínimo, de uma função de duas variáveis. O gradiente é fácil de calcular, está aqui. Né? Achamos os pontos críticos. Temos y igual a 512 sobre x quadrado, x igual a 512 sobre y quadrado. Esta é a condição para que o gradiente seja nulo. Então, obtemos, substituindo o y na equação, na segunda equação, y da primeira equação na segunda equação, obtemos x igual a x à quarta sobre 512. Isto dá ou x igual a 0, é uma opção, ou x igual a raiz cúbica de 512, que é 8. Certo? Do outro lado, obtemos também que y é igual a 8, quando x é igual a 8, e o x não pode ser 0, porque se eu substituir no outro lado, eu teria uma relação impossível, né? Eu teria que dividir por 0. Então eu não posso ter a solução x igual a 0. Então o único ponto crítico, de fato, é 8, 8. Se este ponto crítico fosse mínimo, então as dimensões solicitadas da caixa são 8 cm de lado, 8 cm de largura e 4 cm de altura, em que o h, né, é 256 sobre o x e o y. Ok? Então, se nós tivéssemos a garantia de que o ponto crítico é mínimo, eu responderia imediatamente à questão. Em seguida, vamos ver como é que nós testamos os pontos críticos máximos e mínimos para funções quadráticas primeiro e depois um caso um pouco mais geral.